Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde muito pequena eu sonhava em ser rica, viajando para a Disney, voando em jatos particulares, morando numa mansão deslumbrante, com uma piscina de tirar o fôlego, assim, cercada de funcionários que me serviam com bebidas incríveis, rodeada de pessoas famosas. E quando alguém me perguntava: "O que você quer ser quando crescer, menina?" E eu respondia com toda a convicção: "Eu quero ser rica." O meu pai costumava me repreender dizendo que eu saía com cada ideia e que a gente era pobre, e pobre que nascia pobre morria pobre. O resto era tudo imaginação. Enquanto papai me desencorajava, mamãe, por outro lado, tinha uma visão diferente. Ela me encorajava e dizia que eu poderia alcançar os meus sonhos, sim, desde que eu estudasse e corresse atrás dos meus objetivos, sem esperar nada de ninguém, porque cada um tinha sua própria porção. E às vezes desejar a porção pronta do outro saía muito caro. E eu pensava: me esforçar até que vou. Mas como eu sou bonita, inteligente, vou arranjar um moço rico e fazer a minha vida. À medida que eu crescia, a minha aversão com rapaz pé rapado era gigante. Eu fugia e fazia o sinal da cruz e pedia para Deus não deixar ser ele. E quando meu pai dizia: "O fulano é um bom rapaz", eu logo cortava dizendo: "Mas é pobre." Papai tinha o desejo insistente de nos aconselhar a casar cedo, acreditando que isso nos levaria para longe de más influências. O maior medo dele era que algum de nós entrássemos para o mundo do crime, como o seu próprio irmão, que infelizmente acabou perdendo a vida durante um assalto, o que trouxe muita tristeza para a família. Mas a mamãe intercedia por nós e afirmava: "Nossos filhos, Olaor, devem priorizar os estudos. Eu quero ver os meus filhos com um diploma na mão. Vão tentar bolsas de estudos, porque só assim vão alcançar o sucesso. Eu profetizo na vida de vocês, meu filho, Aldo, Newton, Marcos, Adriana e Vanessa, uma vida próspera e cheia de grandes realizações." E eu concordava com "Deus te escute." Morávamos na Brasilândia, um bairro da zona norte de São Paulo, e os meus pais trabalhavam duro. Minha mãe, Dona Clara, era doméstica com muito orgulho, como ela mesma gostava de declarar. E meu pai era porteiro de um edifício residencial. Não tínhamos carro e nenhuma boa casa, e muito menos dinheiro para ficar andando de ônibus para cima e para baixo. Eu tinha muita dó da minha mãe, talvez até mais do que pelo meu pai, pois ela saía bem cedo de casa para economizar o valor da passagem para comprar iogurte para nós. Meus irmãos, Aldo com 15 anos e o Newton com 14, começaram a trabalhar para ajudar em casa. Aldo como entregador de jornais, enquanto Newton balconista de uma loja. Eles eram os mais velhos da família, e essa foi a maneira que encontraram para ajudar com as despesas de casa. E motivados pelas constantes cobranças da mamãe em relação aos estudos, os meus irmãos finalmente tomaram uma decisão ousada. Tentaram conquistar uma bolsa de estudos e estudaram incessantemente,
aproveitando cada momento livre que tinham. Depois do trabalho, mergulhavam de cabeça nos livros. Aldo e Newton foram os nossos exemplos, mostrando para nós o caminho das pedras. Logo em seguida foi a vez do Marcos e da Adriana, e eles também não deixaram a desejar e passaram noites folheando páginas de livros. Era uma corrida contra o tempo, pois as datas das inscrições se aproximavam rapidamente. Finalmente, depois de muito esforço, os resultados começaram a chegar. Aldo se formou em jornalismo, Newton em direito, o Marcos em engenharia agrícola e a Adriana em educação. Os meus pais tinham muito orgulho deles. E eu também, inclusive, aspirava a seguir o mesmo caminho. Afinal, parecia uma forma mais fácil de encontrar alguém com grandes recursos financeiros. E eu tinha absoluta certeza que encontraria um homem rico. E assim eu seria rica e eu seria madame. Comigo não foi diferente. Trabalhei, estudei e consegui arranjar um tempinho para namorar o Edson, um rapaz de família rica. E assim como eu aspirava a ser rica e não era, a família dele, que já era rica, não desejava que ele se envolvesse com alguém de baixa renda. Por isso, fizeram de tudo para nos separar e conseguiram. Fiquei chateada, triste, mas logo me reergui. Afinal, eu não podia ficar perdendo muito tempo chorando por alguém que não tinha forças para lutar por mim. Por isso, mesmo gostando do Edson, a vez dele passou. Mesmo buscando um relacionamento com alguém rico, dentro de mim havia uma certeza. Eu não iria entregar o meu ouro antes do casamento. Essa história de ficar passando a mão aqui e ali, não, de jeito nenhum. Eu era super difícil e isso deixava os rapazes completamente obcecados por mim. Mas não sei por que as coisas não iam para frente. Nenhum relacionamento dava certo. E quando eu pensava, dessa vez eu caso, lá vinha a bomba. E eu tinha que começar tudo outra vez. E eu chorava que me acabava, sabe? Pode parecer que não, mas a minha mãe ensinou para todos nós que quando tivéssemos felizes, tristes ou com algum problema ou sem eles, que a gente tirasse um tempinho para agradecer e falar com Deus. E eu vi os meus irmãos sentados na beira da cama, conversando com Deus, agradecendo. E um dia resolvi fazer também. Me sentei na cama e falei: Deus, eu quero ser rica. Eu quero ter dinheiro, eu quero viajar. Fala para mim, como eu vou conquistar essas coisas? Quando a minha hora vai chegar? Eu tenho pressa. E nada. Deus não me respondeu. Mas eu continuei fazendo as minhas orações. E um dia eu fui surpreendida. Eu ouvi uma voz interior que dizia: você vai ser rica. Olhe para suas mãos e veja como elas são perfeitas. E fiquei admirando as minhas mãos e pensando: é verdade, eu amo cuidar delas exatamente como faz uma mulher rica. E eu e a voz começamos a bater um bate-papo incrível, como se eu estivesse realmente conversando com alguém. E a voz amiga acrescentou: sabe, Vanessa, para ficar rica, você vai precisar ter mais sabedoria e aprender muitas coisas no meio do caminho. Mas vai valer a pena, não desista, porque eu vou estar sempre ao seu lado. E aquelas palavras
me incentivou a continuar buscando os meus sonhos. Mas eu estava tão desentendida do que Deus tinha me falado que eu continuei atirando para todos os lados. Eu só sofria, me chateava e conversando com a mamãe sobre tudo o que estava acontecendo da minha conversa com Deus, ela me disse: Deus não erra. Você não entendeu o que ele quis dizer, minha filha. Vive colocando a carroça na frente dos bois e assim não deixa Deus trabalhar na sua vida. Para um pouco de se preocupar com essas coisas. Graças a Deus, a gente melhorou bastante. Saímos da casinha onde morávamos e hoje temos essa boa casa. Seus irmãos estão finalmente começando a ser reconhecidos por todos os esforços que fizeram. Nossa vida está andando, Vanessa. Não tenha pressa, tenha fé. E olha, minha filha, a melhor conquista é aquela que a gente conquista com o esforço do nosso trabalho e não pelo esforço dos outros. Vai por mim. Tranquilizei o meu coração, troquei de emprego e comecei a trabalhar no departamento pessoal de uma empresa de bebidas, com uma equipe extensa de funcionários, gente entrando e saindo a todo vapor. Toda manhã, ao entrar para trabalhar, eu me deparava com um rapaz chamado Elcio, que sempre fazia questão de me cumprimentar com um bom dia. E por educação, eu sempre respondia bom dia e seguia em frente. E um dia ele teve a coragem de me parar e me perguntar se eu gostaria de almoçar com ele algum dia. Meu Deus, eu achei aquilo um absurdo e quase tive um ataque. Onde já se viu eu, Vanessa, sair para almoçar com um peão? Nem pensar. Aquilo era completamente fora de cogitação. Mesmo ele sendo bonitinho, melhor dizendo, bonitão. Mas eu jamais iria cair na boca da peãozada, porque ali era um covil. Bastava um sorriso a mais para os homens dizer que deitou e rolou com as garotas. E diante disso, evitei ser mal educada e respondi que não tinha tempo e não dei mais confiança. Até mesmo mudei o horário de entrada, começando 15 minutos antes. E mesmo assim ele estava lá, esperando por mim. Estendi a mudança para meia hora e eventualmente 1 hora. Mas ele persistia. Frustrada, voltei ao meu horário de entrada original. Fiz amizade com todos do departamento, mas a minha conexão mesmo foi com o Alcides, um moço inteligente, educado e parecia ter uma situação financeira estável. E pelo modo que ele me tratava, eu cheguei a pensar que poderia rolar algo entre nós. Mas não passou de uma ilusão, porque o Alcides já estava em um relacionamento. Ele namorava um rapaz que trabalhava na fábrica e, por coincidência, era amigo do Elcio. Embora eles estivessem juntos, mantinham um relacionamento discretíssimo e na empresa ninguém sabia da relação deles. E quando ele me contou a princípio, confesso que achei estranho. E tive até pensamentos conflitantes sobre ele e o José. E até pensei que ele não era de Deus. Mas com o tempo percebi que ele era amigo, fiel às amizades e à família. Cuidava da mãe enquanto os outros irmãos nem a visitavam. O Alcides era muito mais do que eu imaginava. Lá no nosso departamento, a falsidade rolava solta, com um tentando derrubar o outro, e o Alcides dizia: vamos continuar sendo quem somos, porque não precisamos puxar o tapete de ninguém para alcançar os nossos objetivos. O que é nosso vai chegar. E chegou.
O meu amigo se tornou o chefe do departamento sem precisar prejudicar ninguém. A nossa amizade cresceu tanto que passamos a frequentar a casa do outro. E ele começou a falar sobre o Elcio de uma maneira tão boa, afirmando que ele era trabalhador, honesto e um ótimo partido. E eu, sem querer, acabei soltando: mas ele é pobre. E o meu amigo me disse: mulher, para com isso. Olha para o que ele é e não para o que ele tem. Esse homem é precioso demais. Ele é uma pessoa de valor. E destacou que se recusava a acreditar que eu era uma interesseira. E me pediu para eu parar de pensar daquela maneira. Com o tempo de tanto Alcides falar do Elcio, eu comecei a enxergá-lo com outros olhos. O José, o namorado do meu amigo, organizou uma festinha de aniversário para comemorar os seus 29 anos. E eu fui convidada pelo Alcides, até porque eu não tinha muito contato com o José. E por consideração, eu aceitei o convite. Comprei o presente para o aniversariante e fui. Tanto os familiares do José quanto do Alcides estavam na festa. E eu fui muito bem recebida por todos, inclusive pelo Zé. E para minha surpresa, o Elcio apareceu todo arrumadinho, tomado banho, cabelo cortado, e eu até senti um negócio, mas preferi lutar com os meus sentimentos e fugir do moço a festa toda, sem chance para uma troca de conversa. Mas como eu não tinha para onde correr, fui obrigada a me sentar ao lado do Elcio. E acabei ouvindo ele e o José conversarem sobre vários assuntos, incluindo futebol. Eles até marcaram de assistir um jogo no estádio. E o Elcio virou para mim e perguntou se eu gostaria de ir junto. E na hora eu respondi que não, que preferia passeios menos movimentados. E o Elcio então perguntou qual tipo de passeio que eu gostava. E mencionei museu, teatro. E ele respondeu: só me convidar que eu topo. E o Alcides sugeriu que fôssemos nós 4 assistir a uma peça de teatro. E o Elcio ficou empolgadíssimo. E eu ri pensando: até parece. Sinceramente, eu senti uma quedinha pelo Elcio, mas tinha medo de me envolver com ele. E sempre que ele recebia o pagamento, eu pensava: se ele tivesse um salário melhor, uma situação financeira mais estável, eu investiria nele sem dó nem pena. Mas, de tantos meus amigos buzinarem na minha orelha, eu acabei saindo com o Elcio. E confesso que ele me surpreendeu. Foi tão simpático, tão gentil, que acabei me deixando levar. E no nosso terceiro encontro, permiti que ele me beijasse e fui à lua. Ele tinha um jeito de me conquistar, de me fazer querer ficar com ele, que finalmente me rendi e admiti estar apaixonada e pronta para um relacionamento sério. E começamos a namorar. Elcio passou a frequentar a minha casa e toda a minha família se apaixonou por ele, encantados com a simplicidade e o carisma e o coração generoso que o meu namorado possuía. Os meus irmãos, que adoravam me provocar, diziam: parabéns, Van, você, já se tornou milionária, ganhou na loteria, encontrando um homem igual ao Elcio. Pode se considerar madame, viu? E riam. E eu sabia que aquilo era só brincadeirinha de irmão, nada para me ferir ou me magoar. Meu namorado compartilhou comigo sobre a sua origem em Rondonópolis,
Mato Grosso, e que seus pais possuíam um bom pedaço de terra que sustentava a família. Contou também que tinha um irmão que, apesar de ser 2 anos mais velho que ele, enfrentava uma deficiência intelectual severa e que não dava um pingo de trabalho. Era um rapaz bonzinho demais. Elcio falava com tanto orgulho da família que eu acabei me apegando a todos, apenas ouvindo as histórias que o meu namorado contava. Sabe, teve um momento engraçado no início do nosso namoro, que foi quando Elcio ligou para os pais dele. E como de costume, começou dando a bênção e contou sobre o nosso namoro. E disse: "Mãe, a Vanessa é moça para casar e tem todas as qualidades que a senhora sempre dizia que uma mulher deveria ter. Por isso, mãe, eu vou passar o telefone para a senhora falar com ela." E eu, nervosa, perguntei o que eu deveria dizer. E ele respondeu: "Primeiro dê a bênção e depois fala que me ama." Eu, um pouco confusa, respondi: "Dar a bênção? Como assim?" Elcio me explicou e eu, envergonhada, disse: "Bênção minha sogra, bênção meu sogro." E eles me abençoaram de volta. E esse passou a ser o nosso ritual. E todas as vezes que meu namorado falava com os pais, eu também falava. E fomos nos aproximando ainda mais. Terminei a faculdade de administração e precisei compartilhar a notícia com os meus sogros, pois o Elcio fazia questão. E quando contei, eles ficaram emocionados e me abençoaram com palavras bonitas que eu até chorei. Foi um momento especial e marcante. Estávamos tão apaixonados que decidimos noivar e em seguida marcar a data do nosso casamento. No entanto, os pais do Elcio não puderam estar presentes porque não tinham com quem deixar o irmão dele. Mas não faltou desejo de felicidades. E o seu Samuel fez um pedido especial e pediu para o Elcio voltar para lá, porque ele já não tinha mais tanto vigor e as terras não podiam ficar sem um braço forte. E o meu marido prometeu que iria pensar no assunto. Conversamos sobre a possibilidade, mas nunca chegamos a tomar a decisão definitiva. Porém, o meu marido fazia questão de visitar os pais durante todas as suas férias. E eu sempre prometia que, no ano seguinte, faríamos uma viagem em conjunto. Mas o departamento onde trabalhávamos dificilmente conseguia liberar as nossas férias ao mesmo tempo. Era uma situação frustrante, pois eu ansiava conhecer o lugar e principalmente os meus sogros e o meu cunhado. Enfim, um dia recebemos a notícia de que o meu sogro estava doente e o Elcio, desesperado, comprou a primeira passagem e embarcou. Ele queria ver o pai, saber o que estava realmente acontecendo de perto. E foi. 15 dias depois, recebi a notícia que abalou nossa família. Meu sogro faleceu devido a uma grave condição de um efizema pulmonar. Meu marido estava destruído, arrasado, e ele me informou que não voltaria mais para São Paulo, porque não tinha condições de deixar a sua mãe e o seu irmão sozinhos naquele momento difícil. E me ordenou a pedir as contas e me mudar de vez para o Mato Grosso, para apoiar a sua família naquele momento de luto e necessidade. Entretanto, a nossa conversa foi um tanto tensa, e eu levantei a preocupação sobre os nossos empregos e responsabilidades em São Paulo. Argumentei que ele não podia simplesmente abandonar o seu trabalho, e ele compreendeu
e voltou para tentar um acordo com a empresa. E como eles não estavam dispostos a fazer o acordo, o meu marido pediu a conta. Elcio não queria ficar mais nenhum dia em São Paulo. Por isso me colocou contra a parede e mandou eu tomar a decisão em acompanhá-lo ou terminarmos de vez, porque para ele, mulher não ficava para trás. E olha, como eu amava o meu marido, eu fui outra que pediu demissão e saiu com uma mão na frente e outra atrás para acompanhá-lo. O Elcio estava tão confiante de que a nossa vida seria muito melhor e que não perderíamos nada, que garantiu que eu continuaria levando a minha vida de princesa, só que numa condição mais rural. Meus pais e meus irmãos me apoiaram e desejaram boa sorte para nós e prometeram nos visitar em breve. Nos mudamos para Mato Grosso, levando apenas as nossas roupas. Eu fui na expectativa de encontrar um lugar pronto, mas quando chegamos na fazenda, a minha impressão foi que estávamos no meio do nada, apenas terras a perder de vista, e faltou um pouquinho só para eu dar meia volta. Mas o Elcio estava tão empolgado que eu fiquei quieta e apenas perguntei sobre a mão de obra. E ele disse que não tinha funcionários e que o serviço da terra quem fazia era o pai e agora seria ele. Quando chegamos à casinha simples que a família do Elcio morava, fomos recebidos com muita alegria. Sua mãe estava preparando a comida no fogão de lenha, e assim que a dona Dalva me viu, os seus olhos brilharam de alegria, e ela disse: "Sejam bem-vindos." O meu marido abraçou a mãe, deu a bênção com toda empolgação e falou: "Mãe, essa é a Vanessa, a mulher que roubou o meu coração." A minha sogra se aproximou, segurou a minha mão e eu também pedi a bênção para ela. E ela me abençoou e me agradeceu por eu apoiar o meu esposo. E com simplicidade nos deu permissão para fazermos o que quiséssemos com aquelas terras. Ela gentilmente nos entregou as rédeas da propriedade e acrescentou: "Elcio me disse que você é muito boa com os números e que você entende muito bem desse assunto. Portanto, eu confio em você para administrar estas terras, já que o Elcio e eu não somos bons para esta parte. Sabe, filha, nós somos mais do tipo que gosta de colocar as mãos na terra e fazer o serviço pesado." Confesso que a declaração dela me pegou de surpresa e eu me perguntei: o que eu vou administrar em um lugar que só tem terra? Mas para não deixar a minha sogra constrangida, eu agradeci e prometi que faria o meu melhor para honrar essa confiança. Genivaldo, o irmão do meu marido, assim que me viu, me abraçou, riu, chamava minha atenção e eu gostei dele e passei a chamá-lo de Passarinho, porque ele vivia fazendo piu-piu. Eu estava cada vez mais desanimada em viver em um lugar sem conforto, e o mais constrangedor era que, para entrar em contato com a minha mãe, eu precisava visitar a casa de um amigo da família para usar o telefone. E muitas vezes eu notei que eles não gostavam muito. E comentei com a minha sogra e ela me disse que era apenas uma impressão e que eles eram pessoas muito boas. E me lembrou
de que era da casa deles que ela e o seu Samuel costumavam ligar para o Élcio, e eles nunca demonstraram qualquer desagrado. Enfim, uma vez eu abri a janela da cozinha e fiquei admirando aquele tanto de terra e falei: poxa Deus, o Senhor falou que eu ia ser rica e olha onde eu vim parar. Parece até brincadeira. E a voz de Deus falou comigo: esta é a chance de você conquistar a riqueza que tanto almeja. Lembra daquela vez que eu te disse para olhar as suas mãos? Pois bem, através dela que você vai realizar o seu sonho. Suas mãos, minha filha, serão as ferramentas que moldará o seu destino e te conduzirá ao sucesso. Não tenha medo, eu estou contigo. Nessa hora, foi como se eu não tivesse mais como voltar atrás. E eu precisei olhar para frente e quebrar todas as barreiras que existiam entre eu e eu. Não era mais tempo de sonhar, era tempo de empreender. Nem o meu marido acreditou quando eu levantei bem cedo para ajudá-lo. Começamos com o que tínhamos. Plantei as minhas primeiras sementes, enquanto meu marido arava o solo. Cada dia era um novo desafio. Aprendemos a plantar, colher. Não vou mentir, foi difícil no começo. Eu pensei que não fosse dar conta, mas aprendi que a vida na fazenda era dura e exigia muito trabalho e paciência. Mas também aprendi o verdadeiro valor das coisas. Para minha surpresa, o meu irmão Marcos veio passar um tempo comigo e me deu uma super ajuda com o seu conhecimento. Ele analisou as nossas terras e nos deu as dicas certas. Nos orientou sobre a irrigação, sobre o uso dos fertilizantes para prevenir as pragas e as doenças, além da assistência no planejamento da colheita e no armazenamento das safras. Tudo para garantir que os nossos produtos tivessem a melhor qualidade e durabilidade. Meu irmão fez toda a diferença. A sua ajuda foi fundamental para transformar a nossa terra, que parecia esquecida, em um negócio agrícola de sucesso. E formamos uma boa equipe. Construímos uma casa grande e confortável para a nossa família. E tivemos que implorar para minha sogra ir morar conosco, mas ela só se mudou quando viu o quarto que preparamos para ela. Quanto ao Genivaldo, buscamos ajuda profissional para poder ajudá-lo e oferecer um melhor cuidado. E ele se sentiu agradecido e a vida dele passou a ter mais sentido. Criamos rotina e principalmente amor, porque o que não faltava dentro do nosso lar era amor. Nossa fazenda prosperou, tínhamos lavouras férteis e um negócio que estava crescendo. Os nossos amigos, Alcides e José, ainda são presentes em nossas vidas. Quando meu pai faleceu, eu trouxe a minha mãe para a fazenda e ela viveu um bom tempo. E um dia Deus a chamou para morar com ele. E na sequência minha sogra querida também se foi. Genivaldo ainda é a nossa criança grande e está sempre nos fazendo rir, e eu continuo o chamando de meu passarinho. Meus irmãos e eu estamos sempre em contato, e o meu sobrinho William, filho da minha irmã, veio morar conosco. Élcio e eu tivemos 3 filhos, Anderson, Márcia e Ana Carolina.
e eu me tornei rica através do suor do meu trabalho.